Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Aqui é Karen Regina, direto da Rádio Resgate Sem Fronteiras. Som de fé, palavra viva e uma voz que alcança o mundo. Amém? A nossa rádio é rádio web, rádio online. Tu nos encontra através do endereço resgatesemfronteiras.minharadio.fm. Acessando esse endereço, tu vai cair direto no nosso site e já sai ouvindo a nossa programação. Nós temos notícias, louvores, bate-papo, é bênção, gente. Tenho certeza que tu acessando, tu vai gostar de ficar escutando ligadinho o dia inteiro conosco aqui na Rádio Resgate Sem Fronteiras. O programa é Peniel, Lugar de Encontro com Deus, que vai ao ar todos os dias às 18 horas. Tu tem encontro marcado comigo, às 18 horas, aqui na tua rádio. Amém? Quero te falar também que se por um acaso tu perdeu alguma das nossas outras conversas, tu pode acessar o nosso canal. Nós ficamos lá no YouTube. O endereço é @PenielDeus76. Aqui no cantinho vai ter inscrever. Eu vou pedir para te acessar, te inscreve, clica no sininho, e não fica de fora de nenhuma das nossas conversas, dos nossos bate-papos. Gostou? Curte, comenta. Isso ajuda a visibilidade do canal, faz com que a mensagem do Senhor alcance mais famílias, chegue em mais pessoas cada vez mais longe. Tu vai estar nos ajudando, nos abençoando a abençoar. Amém, gente? Tu querendo entrar em contato conosco aqui na rádio, dar a tua sugestão, fazer pedido de oração, o nosso WhatsApp é o DDD 54 99 670 8990. Estamos aguardando a tua mensagem. Quero lembrar vocês também dos nossos amigos e patrocinadores. São eles o RIG Ar-Condicionados. Eles são especialistas na instalação, manutenção preventiva e periódica do teu ar residencial e do comercial também. Entre em contato com eles. O telefone é 54 981 515 525. Amém? E temos também a FATEB Polo Nova Petrópolis, aqui na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. Eles têm cursos de psicanálise clínica, terapeuta cristã, terapeuta de mulheres, e mais, todos os cursos reconhecidos pelo MEC e na modalidade em EAD. Te informa, o telefone é 54 999 31 8699. Amém? Bora lá? Bora conversar? Prepara o teu coração, porque a palavra que vamos ouvir hoje não é só informação, mas transformação. Bora, Jesus? És bem-vindo para falar conosco, Senhor. Amém? Gente, dando continuidade à nossa conversa, a nossa série de 5 episódios, lembra que eu comentei com vocês? Então, esse vai ser o 3º episódio da série, deixa eu abrir aqui, estou tentando localizar, é que é tanta coisa junto, gente, tanta informação, tanta anotação de coisas que eu acho importante e relevante de falar para vocês, que fica enorme. Então, a série, estava eu enrolando aqui procurando, a série é Quando a Fé é Ferida. Hoje nós vamos para o episódio 3. Vamos falar de abuso espiritual. Bora lá, gente? Bora prestar atenção, que isso é sério. Vem acontecendo muito nos dias de hoje. Acredito que sempre aconteceu, mas hoje em dia vem acontecendo bastante. E bora conversar. Bora para as anotações. Então, quando usam o nome de Deus para controlar as pessoas. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Gente, essa frase é bíblica.
Por onde houver manipulação, medo e domínio, a verdade de Cristo sempre deixará de ser anunciada. Então preste muita atenção aonde tu está e o que os teus líderes fazem, como eles fazem. Vamos lá, gente. Existe sim uma diferença entre autoridade espiritual e abuso espiritual. São duas coisas diferentes. Deus estabelece liderança, sim. Ele estabelece. A Bíblia fala sobre honra, cuidado, pastoreio e ensino. Só que o problema, gente, começa quando homens passam a ocupar um lugar que pertence somente a Deus. Como que acontece isso? Quando que acontece isso? Quando eles começam a dizer que se tu perguntar, tu está sendo rebelde. Questionar vira rebeldia. Quando o medo vira ferramenta. Quando a culpa vira controle. E a obediência cega passa a ser exigida. Quando isso acontece, gente, isso já não é mais ensinamento do reino. Isso é abuso espiritual. E uma das grandes dores profundas que as ovelhas trazem, que as ovelhas carregam hoje dentro da igreja, é que o abuso espiritual quase sempre vem mascarado de que essa é a vontade de Deus. Será? Será que é mesmo a vontade de Deus? Será que não é a vontade de um líder abusivo? De um líder autoritário? Vamos prestar atenção. Vamos orar, pedir discernimento, porque o Espírito Santo revela. Sempre ele vai revelar. Gente, na verdade, o abuso espiritual, ele começa quando o homem quer ocupar o lugar de Deus. O líder saudável, olha só, agora eu quero falar com vocês algumas diferenças para te conseguir entender como que o abusivo, o abusador faz e como é o certo, como é o exemplo de Cristo a ser feito. O líder saudável, gente, ele vai apontar sempre para Cristo. O abusivo aponta para si mesmo. Ele faz acreditar, o abusivo faz a pessoa acreditar que sem ele ela não vai conseguir crescer. Que sem a cobertura espiritual, sem a oração dele, Deus não vai ouvir. Que sair dali, que sair daquela igreja, daquele ministério, daquele local, é maldição. Que discordar é tocar no ungido. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus nunca chamou discípulos para dependerem emocionalmente de homens. Não. Jesus disse assim, ó, vinde a mim. Ele nunca disse, vinde ao líder. Vá ao líder. Não, não foi isso que Cristo disse. Cristo disse, vinde a mim. E não vinde ao líder. Tu começa a entender, tu tá conseguindo entender as diferenças, gente. Porque isso aqui é muito sério. E tem pessoas que foram criadas dessa forma, debaixo de autoritarismo. E olha a diferença, não é debaixo de autoridade, é debaixo de autoritarismo.
que elas acabam achando que Deus é assim, e Deus não é assim. A gente tem que prestar muita atenção, gente, porque nem todo o controle é cuidado. Esse é um ponto delicado da gente falar. Porque discipulado existe sim, gente. Inclusive, eu vou fazer propaganda aqui na rádio web Resgate Sem Fronteiras. Eu estou colocando, vou começar a colocar agora na próxima semana, discipulado. Vão ser 12 episódios, curtinhos, bem curtinhos. Eu acho que vai dar uns 4, 5 minutinhos cada um, falando sobre discipulado. Porque discipulado existe sim, gente. Existe sim. Conselho existe também. Mas prestação de contas também existe. O controle excessivo, ele não é cuidado espiritual. Quando o líder quer decidir por ti com quem tu fala, onde tu vai, com quem tu pode namorar, aonde tu vai congregar, como tu vai usar o teu dinheiro, o que tu pode perguntar e o que tu tem que ficar com dúvida. Gente, isso ultrapassa o pastoreio e entra em domínio. E Jesus foi muito claro sobre liderança. Quem quiser ser o maior, seja aquele que serve. O reino de Deus não funciona por opressão, nunca funcionou e nunca vai funcionar dessa forma, porque Jesus veio para nos libertar. O abuso espiritual usa o medo como ferramenta. A pessoa, a ovelha, o irmão, a irmã, começa a viver assustada. Fica pensando e remoendo. Se eu sair daqui, Deus vai me castigar. Se eu discordar dele, algo ruim vai acontecer. Se eu não obedecer a minha líder, eu estou desobedecendo a Deus. Gente, olha só que importante isso. O Espírito Santo convence. Manipuladores ameaçam. Deus corrige em amor e com amor. O abusador controla pelo medo. E isso vai adoecendo a fé silenciosamente. A pessoa para de servir por amor. A pessoa vai perdendo o encanto do primeiro amor por Cristo, por Deus. E começa a viver aterrorizada, começa a ficar apavorada. Jesus nunca aprisionou pessoas. Gente, Jesus ensinava, ele confrontava, ele corrigia, ele fazia na hora. Mas ele nunca prendeu ninguém emocionalmente. Ele nunca fez isso. Em vários momentos na Bíblia, pessoas foram embora. E ele não correu atrás ameaçando ou manipulando. Jesus não fez isso. Ele deixou as pessoas irem. Gente, até os discípulos, Jesus perguntou: vocês também querem se retirar? Isso é liberdade, porque foi para liberdade que Cristo morreu na cruz por nós. O abuso espiritual não suporta a liberdade, gente, porque pessoas livres começam a pensar, começam a entender, começam a se aproximar de Cristo, começam a aparecer
parecer, o seu caráter é transformado e elas começam a parecer, sim, com Cristo. E isso ofusca os manipuladores. Isso amedronta os abusadores. Porque eles querem se sentir como se eles fossem o dono da verdade, como se eles soubessem de todas as coisas, quando na verdade o único que sabe é Cristo. O abuso espiritual fere a imagem de Deus nas pessoas. Gente, isso aqui é seríssimo. E os abusadores não se dão conta de que eles serão cobrados por isso. O abuso espiritual fere a imagem de Deus nas pessoas. Tem pessoas que, se tu pergunta, como é que tu imagina Deus? Eles dizem, é um velho sentado num trono, com um cajado na mão, mandando e desmandando, metendo terror. Tem gente que tem essa ideia de Deus. Porque homens ensinaram errado. Gente, Deus é o Criador de todas as coisas. Ele fez tudo. E depois criou o homem à imagem e semelhança dele. Aí o homem errou, o homem caiu, o homem saiu do jardim do Éden. E mais do que rapidamente, Deus projetou um plano para trazer o homem de volta para perto. E não foi um plano fácil, tranquilo. Não, o filho dele morreu e morreu numa cruz para nos salvar, para nos resgatar, para nos aproximar novamente de Deus. E daí tu acha que Deus vai estar lá nos esperando com um cajado na mão para bater na cabeça da gente? Se até o filho pródigo, quando ele voltou, o pai estava o esperando de braços abertos. Quanto mais Deus, porque Jesus disse que o único bom é Deus, que homem não existe homem bom, bom é Deus. E se bom é Deus, o que a gente vai esperar dele se ele é bom? Fomos ensinados a acreditar que Deus é ranzinza, que Deus é rancoroso, que Deus quer castigar todo mundo, e isso não é verdade. A escolha é nossa, sempre foi nossa, por amor a nós, por respeito a nós. O Senhor deixou nós escolhermos. Não existe amor maior do que esse. E aqui, gente, eu vou repetir, o abuso espiritual fere a imagem de Deus nas pessoas. E aqui está uma parte muito triste, uma das partes mais tristes dessa nossa série de 5 episódios. Porque muitas vítimas não conseguem mais orar, elas não conseguem mais confiar, muitas não conseguem mais congregar, não conseguem mais entrar numa igreja. Outras têm pânico de ouvir pregação. Deus o livre chamar Deus de Pai. Por que isso, gente? Porque associaram Deus à figura abusiva que eles encontraram em suas vidas. E Deus não é o nosso abusador. Deus é nosso libertador. E daí eu vou repetir. As pessoas magoadas, abusadas, associaram Deus à figura abusiva
que encontraram em suas vidas. E quer saber? Quer que eu te diga quem é que gosta disso? Quer que eu te diga quem é que se esbalda com isso? O inimigo, o diabo, Satanás. Ele ama isso. Porque uma ferida espiritual maltratada pode afastar alguém da comunhão com Deus por anos a fio. Sabe-se lá, se não por uma vida inteira. Mas uma verdade precisa ser dita: Deus não é o abusador. Ele não é o abusador, ele é o libertador, gente. Homens falharam, sistemas falharam, lideranças falharam, reinos caíram. Mas Cristo continua sendo santo, puro e seguro. E se tu não experimentou a segurança de Cristo ainda, eu lamento te informar. Tu estava sendo mal conduzido, tu estava sendo mal ensinado. Como identificar um ambiente espiritualmente abusivo? Gente, presta atenção aqui. Como identificar um ambiente espiritualmente abusivo? São alguns sinais para vocês entenderem. O medo constante, a idolatria de líderes, a idolatria por quem está no louvor, a idolatria por aquele líder de ministério, a idolatria por aquela irmã que ora. Proibição de questionamentos. É isso e acabou, tu não tem que perguntar mais nada. É assim que funciona. Chantagem espiritual. Ameaças proféticas. Exposição humilhante. Controle emocional. Exigência de submissão cega. Isolamento das pessoas. O uso da culpa para manipular. Gente, onde Cristo governa, existe verdade, luz e liberdade. Jesus veio curar os feridos também dentro da religião. Jesus veio curar a todos. Muita gente pode pensar: minha fé morreu. Já era. Só que muitas vezes a fé não morreu, gente. Ela só foi ferida e tapada com um band-aid. E Jesus sabe curar esse tipo de ferida. Ele continua entrando em templos para limpar aquilo que os homens contaminaram. Ele continua libertando pessoas da opressão religiosa. Ele continua separando autoridade de autoritarismo, santidade de controle, discipulado de manipulação. Gente, eu já estou concluindo. Presta atenção. Nem toda voz que fala em nome de Deus vem de Deus. Por isso nós precisamos conhecer as Escrituras. Por isso nós precisamos orar, entrar dentro do nosso quarto, fechar a porta e orar, para nós conhecermos a voz de Deus, porque Ele vai falar conosco, Ele vai orientar, Ele vai dizer. Como, Karen? Eu não sei como. Eu não sei te explicar, mas Ele faz. É por isso que a gente precisa conhecer a palavra. Porque quem conhece a verdade percebe quando estão tentando substituir Cristo por homens. O evangelho verdadeiro, gente, ele não aprisiona. Ele não humilha, ele não domina, ele não destrói identidade. O verdadeiro evangelho liberta.
E com certeza hoje existem pessoas ouvindo essa mensagem e pensando: agora eu estou entendendo. Agora eu estou entendendo o que aconteceu comigo. E deixa eu te falar, se esse é o teu caso, saiba de algo muito importante. Jesus não se ofende com a tua dor. Jesus não vai te castigar por tudo que tu sofreu. Ele sabe exatamente onde feriram a tua fé. E melhor de tudo, ele sabe exatamente como curar, como ligar a tua ferida. E ele ainda é capaz, sim, de restaurar aquilo que homens quebram, de restaurar aquilo que homens quebraram. Basta que tu permita. Amém, meus irmãos, minhas irmãs? Vamos orar? Vamos orar. Senhor, cura os feridos dentro da fé. Cura aqueles que foram manipulados, controlados e oprimidos em ambientes espirituais. Ensina-nos a discernir tua voz acima da voz dos homens. Que nunca, nunca venhamos usar teu nome para dominar pessoas, mas sim para amar, para servir e conduzir vidas até o Senhor, até Cristo. Restaura, Pai. Restaura aqueles que estão tentando voltar a confiar novamente. Em nome de Jesus, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Gente, se essa palavra falou contigo hoje, não ignore. Deus não nos chama só para ouvir, mas para participarmos, para nós sermos ativos na obra do Senhor. Eu sou Karen Regina, esse foi o programa Peniel, Lugar de Encontro com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.